Vamos ler por hora, queridos, o versículo 1 ao verso 4. E no decorrer da exposição, nós vamos passar pelos demais versos também. Agora acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra infalível e inerrante de Deus, que diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Senhor Deus, nos abençoa. Se conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto as máquinas do tempo não são inventadas, há uma forma simples e útil de revisitar o passado. Você sabe como? É por meio das histórias, irmãos. Através das histórias, nós viajamos para tempos longínquos. Nós somos apresentados a personagens antigos. E somos cativados, e eu iria além, até mesmo transformados por relatos emocionantes. Pensando nisso, não foi por acaso que Deus, em sua sabedoria, registrou boa parte de sua palavra na forma de histórias e narrativas. É o caso, por exemplo, do livro de Esther. Quem o escreveu nós não sabemos. O que sabemos com certeza é que seus eventos se passam no 5º século antes de Cristo. A narrativa de Esther nos transporta diretamente para a capital do grande e glorioso Império Persa, Suzã. Império este que substituiu a Babilônia como superpotência mundial. E ali, queridos, na Pérsia, parte do povo de Deus continuava exilado em território inimigo e distante da terra prometida. E você deve imaginar que nessas condições, viver fielmente era um verdadeiro desafio. Por um lado, eles eram tentados com a acomodação à cultura em que viviam. Afinal de contas, o poder do Império Pagão era visível e impressionante. Sua influência parecia se estender a todas as áreas da sociedade. Parecia realmente impossível resistir aos seus valores, às suas crenças e ao seu poder. Por isso, o questionamento que ecoava no coração de muitos judeus era: por que não paramos de bancar a resistência e nos juntamos à massa? Por que não deixamos de lado essa história de sermos o santo povo da aliança e nos unimos aos valores do Império? Porque resistir à tentação de se acomodar e viver confortavelmente no mundo pagão era muito grande. Mas além desta tentação, existia também a tendência para o desespero. Imagine, irmãos, os judeus estavam vivendo em um império aparentemente todo-poderoso e antagônico à sua fé. E para piorar, o seu Deus, que no passado, você conhece as histórias bíblicas, ele abriu o Mar Vermelho, ele derrubou as muralhas de Jericó, ele livrou aqueles 3 jovens da fornalha ardente na Babilônia, mas agora parecia que ele estava distante. E diante desse grande quadro, nós nos perguntamos como então os judeus exilados poderiam manter a esperança e permanecer firmes em meio a um ambiente pagão e hostil. E de fato, irmãos, essa é uma história que se passa em um mundo antigo. Contudo, um mundo mais parecido com o meu e o seu mundo do que você imagina. Como os judeus na casa da Pérsia, você e eu também vivemos em um mundo ímpio e hostil à nossa fé. Nós também vivemos em um reino cujos poderes, valores, ideologias e estruturas desafiam abertamente a palavra e o ser de Deus.
Nós vivemos em uma era secular. E por isso, nós também somos pressionados. Somos tentados a nos acomodar à cultura ou a entrarmos em desespero. E é exatamente neste ponto que o livro de Esté pode oferecer esperança ao nosso coração. Afinal de contas, nós também somos estrangeiros na terra em que vivemos. Somos cristãos que vivem no mundo, mas que não pertencem a ele. Da mesma forma como os judeus, queridos, nós já nascemos em exílio. Por isso, onde encontramos esperança para seguirmos firmes neste mundo hostil? E a resposta que encontramos no livro de Esté é no Deus soberano e na sua providência infalível. Talvez você saiba que no livro de Esté não há uma única menção ao nome de Deus, você sabia? E por isso, como disse o teólogo R.C. Sproul, há quem sustente que o livro de Esther nem sequer pertence ao cânon da Sagrada Escritura. Alguns eruditos chegam a afirmar que o livro não parece ser um texto teológico, uma vez que Deus não é o seu ponto de destaque. E ele responde, ao contrário, o livro de Esther está repleto de Deus. Ao invés de intervenções extraordinárias, milagres fabulosos, em Esther, irmãos, Deus está agindo silenciosamente, por trás das cortinas. Por meio da sua providência no palácio da Pérsia, ele trabalha para preservar seu povo e glorificar o seu nome. Por isso, tanto para judeus vivendo na casa da Pérsia, como para cristãos vivendo no Brasil, é na providência e na mão invisível de Deus que confiamos para vivermos e resistirmos a este mundo secular. Por isso, na noite de hoje, eu quero convidá-los a meditar comigo no tema Vivendo no Mundo Secular. Vivendo no mundo secular. Como cristãos podem viver em um mundo hostil e secular? Como nós resistimos e permanecemos firmes às pressões deste século? Com o capítulo 1 de Esther, nós encontramos 3 importantes respostas para essas perguntas. Primeiro, do verso 1 ao verso 9, ouça bem, não se encante com as glórias deste mundo. Não se encante com as glórias deste mundo. Nos 4 versos iniciais do livro que nós lemos, o autor começa a nos dar informações importantes sobre o Império Persa. A começar por seu rei. Quem era o homem que ocupava o seu trono? Seu nome era Assuero, ou Xerxes I, em outras versões. Se você já assistiu o famoso filme 300, alguém já assistiu esse filme? Saiba que esse é o Xerxes que lutou a batalha de Termópilas contra o rei Leônidas e os 300 de Esparta. Exatamente esse Xerxes da história bíblica. E embora fossem muitas coisas, e a maioria delas não são positivas, como nós veremos ao longo do livro, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que Xerxes ou Assuero era o homem mais poderoso do mundo. Com base em que eu posso afirmar isso? Na extensão do seu domínio. O texto diz que ele reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E aí um comentarista sabiamente percebe que a extensão do seu território é o equivalente a 2 vezes o tamanho da Argentina atual. A Pérsia era a superpotência política e militar de seus dias. Não havia qualquer concorrente para ela. Logo depois de nos dar alguns detalhes sobre o rei e os seus domínios, nós somos informados de que uma grande festa está acontecendo. Toda a liderança do império está reunida ali. Todos os oficiais, seus nobres, os príncipes do território estão presentes naquela festividade. E é bem provável que existiam interesses políticos e militares por trás do banquete. Assuero, que não era bobo nem nada, pretendia ganhar apoio para as suas campanhas militares. E convenhamos, irmãos, qual é a melhor forma de conquistar apoio e respeito, se não exibindo sua grandeza? É exatamente o que ele faz no verso 4. Pasmem, durante 180 dias, que é praticamente 6 meses, ele estendeu sua festa
para exibir diante dos poderosos a sua riqueza, o seu poder e a sua glória. Você teria disposição para tanta festa assim? 6 meses. Mas calma que tem mais, acompanhe comigo. Versos 5 a 7 do texto, que dizem o seguinte: passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Depois de oferecer aos nobres, queridos, o rei agora abre as portas do Palácio Real para receber o povo para um banquete. Mais 7 dias de festa. E eu quero chamar a sua atenção para a descrição exuberante nos versos 6 e 7 do Palácio Real. Tanto que um comentarista, penso eu, acerta em cheio quando, olhando para esses versos, ele diz: essa longa descrição tem por objetivo fazer com que fiquemos impressionados e maravilhados com essa demonstração de excesso. E essa é a melhor palavra para definir, irmãos, excesso. Porque o texto nos diz que o chão onde eles pisavam era feito de pedras preciosas. E o vinho era servido em vasos de ouro. Tudo isso graças a, entre aspas, a generosidade do rei. Nos versos 8 e 9 nós encontramos o seguinte, leia comigo. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. O verso 8 deixa claro a mania de poder do rei. Como nós vamos perceber neste capítulo, Assuero é alguém que pensa ser capaz de controlar tudo e todos ao seu redor, inclusive a quantidade de bebida que os seus convidados podem beber. Perceba que coisa mais sem sentido. Ele fez uma lei para assegurar que ninguém fosse obrigado a beber ou deixar de beber. A minha pergunta: há necessidade para isso, queridos? A resposta é: não há nenhuma necessidade. Porque alguém poderoso, de fato, não precisa se preocupar em regular coisas tão pequenas. Pois regular detalhes, querer controlar as pequenas coisas é um sinal de fraqueza, não um sinal de poder. Esse é um pequeno indicativo que vai ficar mais claro à medida que nós formos avançando no livro. Que este rei, ele não é tão poderoso quanto pensa. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: nosso primeiro ponto finaliza com a informação de que a rainha Vasti oferecia um banquete à parte para as mulheres, segundo o costume persa. E eu imagino que é algo muito mais ordeiro do que a farra que estava acontecendo entre os homens. Essa é uma informação importante para o desenrolar da narrativa aqui. O que vimos até aqui no banquete do Palácio Real foi uma demonstração, meus irmãos, dos prazeres da glória vazia deste mundo. E eu pergunto a você, você ficou impressionado com o banquete de Xerxes? Se a sua resposta for sim, há uma advertência muito importante para nós. Primeira lição do nosso texto: não se deixe enganar, pois as glórias deste mundo são vazias. Não se deixe enganar, pois as glórias deste mundo são vazias e finitas. O mundo em que vivemos, queridos, é puramente materialista e hedonista. O que é que eu quero dizer com isso? O mundo nos ensina que não existe nada para além desta existência. E que, portanto, nós devemos empregar todas as nossas forças para satisfazer os nossos próprios prazeres. Tanto o sentido da vida como a verdadeira felicidade não são achados em Deus, mas nas coisas triviais e fúteis dessa existência.
Para usar as imagens do texto, não são poucas as vezes em que nós sonhamos com a ostentação do império. Às vezes nós queremos sim, queridos, participar das festas e gozar dos prazeres do mundo. Tudo isso porque nós acreditamos nas mentiras que nos são contadas. Nas redes sociais, tentam empurrar a goela abaixo, que é somente no estilo de vida das celebridades e dos famosos que existe a verdadeira felicidade. Os filmes de Hollywood e os influenciadores nos dizem o que conta na vida são milhões na conta corrente, é ter um carro de luxo na garagem, é ter uma mansão em um bairro nobre, é usar roupas de grife, é ter um iPhone 15, é ter muitos carimbos no passaporte. O mercado de trabalho diz, ora, não basta ser um trabalhador honesto, dedicado, simples. Você precisa pisar sobre os outros. Você precisa triunfar e ter prestígio entre os homens. Além disso, por que contentar-se com um parceiro sexual? Se você pode desfrutar e provar de infinitas possibilidades, é o que a pornografia sugere. Por trás de todas essas ofertas, meus irmãos, está a promessa de alegria e gratificação imediata. O problema são todas falsas promessas, meus irmãos. A ostentação do império nada mais é do que um mundo de aparências. O mundo deseja que você sonhe e queira participar do seu banquete, mas no final você estará com o coração insatisfeito e decepcionado. Você me pergunta por quê? Porque essas coisas não foram feitas para nos realizar. Elas não foram planejadas para nos satisfazer plenamente. Investir a vida somente em busca dessas coisas é garantir que você vai desperdiçá-la. Portanto, meu querido, ouça bem, não caia na ilusão. Não caia na ilusão e na ostentação do banquete de Assuero e dos banquetes deste mundo. Porque sua glória é vazia, é finita, é insuficiente. E você me pergunta, mas então, João, onde encontramos prazer e glória de verdade? E a segunda lição do texto é, em Jesus Cristo, a glória e prazer de verdade. Sobre esse assunto, eu penso que ninguém foi tão preciso quanto C.S. Lewis no Peso da Glória. Tive a oportunidade de ler esse livro, O Peso da Glória. Ele disse, somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante, que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com pouco. Enquanto as glórias e os prazeres deste mundo são finitos, queridos. No Evangelho nós encontramos uma glória que supera as ofertas ilusórias do mundo. Essa glória se encontra no próprio Deus, porque Deus é maior e melhor do que as falsas promessas do pecado. Foi por isso que o salmista Davi disse, na tua presença a fartura de alegria, na tua destra delícias perpetuamente para todo sempre. É como se sente insatisfeito. Quem sabe provou do banquete deste mundo, mas continua sedento e faminto. Só Cristo, meu querido, pode atender às nossas reais necessidades. Cristo deixou sua glória para que um dia eu e você pudéssemos habitar nela com Ele. Cristo, mesmo sendo infinitamente rico, se fez pobre para que um dia participemos de sua herança. Na cruz do Calvário, Ele se fez maldito e foi escarnecido no nosso lugar para que fôssemos aprovados e justificados diante de Deus. No Gólgota, Ele suportou a agonia e o terror na sua alma para que você, meu irmão, eu, mesmo sem merecermos, experimentássemos de paz e alegria em abundância. Não se iluda com os prazeres e ofertas deste mundo.
A ostentação do império é mentirosa e vazia. Mas em Cristo, há glória e alegria para o teu coração. Amém? Vocês estão acordados? Amém? Estamos meditando no tema Vivendo no Mundo Secular. Primeiro, como vivemos no mundo secular? Não se encante com as glórias deste mundo. Em segundo, versos 10 a 12, não se conforme à impiedade deste mundo. Não se conforme à impiedade deste mundo. Então, o que acontece na sequência? Qual é o desfecho da pomposa e exagerada festa do rei? Os versos 10 e 11 nos dizem o seguinte, acompanhe comigo. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizita, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Depois de uma semana de bebedices, irmãos, o óbvio aconteceu. O coração do rei estava alegre. E por alegre, entenda bêbado. E nós sabemos muito bem que o excesso de álcool pode levar uma pessoa a cometer insanidade, certo? Foi exatamente o que aconteceu com este rei. O que foi que ele fez? Embora tenha exibido os seus tesouros, faltava ainda exibir o item mais belo e pomposo de sua galeria, que era sua rainha. Muitos intérpretes antigos entendem que a ordem para Vasti usar ou aparecer usando a coroa real significava que ela devia aparecer sem nada, ou seja, nua. Mas o mais provável é que não seja isso. Ainda assim, o que eu posso dizer com certeza é que as intenções do rei eram muito ofensivas, queridos. Como o texto faz questão de destacar, a rainha Vasti era uma mulher muito bonita. E por isso, Assuero deseja aproveitar-se da formosura dela para impressionar ainda mais os seus convidados. Ele está disposto a fazer de sua própria mulher, ouça bem, da sua própria esposa, um troféu para exibição diante de uma multidão de homens bêbados. Minha pergunta, isso é a atitude de um bom marido? Mas para Assuero, nada disso importa. Porque no fim das contas, o importante é que os seus interesses e a sua vontade sejam atendidos. Mas e quanto à rainha Vasti, queridos? Como ela responde a esse convite tão deselegante? O verso 10 nos dá a resposta. Verso 12, na verdade. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então os 7 oficiais voltaram com uma notícia perturbadora. A rainha Vasti disse não. Para surpresa de todos os presentes ali, o homem mais poderoso do mundo acabara de receber um não. De fato, ele tem rios de dinheiro. Ele tem um exército à sua disposição. Súditos aos seus pés. Um harém. Poder da lei a seu favor. Mas ele não pode obrigar sua esposa a ser tratada como um objeto sexual. Qual foi a reação do rei? Ele ficou enfurecido. Mas isso já era de se esperar, não é nenhuma surpresa. Porque Assuero pensa que é um Deus capaz de controlar tudo e todos ao seu redor. Depois de mais de 180 dias, imagine só, 6 meses, irmãos, exibindo o seu poder, ou tentando exibir-se, em questão de minutos, ele acabou desmascarado. Ele não é tão poderoso assim. Ele pode ter a máquina imperial a seu favor, mas ele não pode mandar no coração da sua esposa, e nem de qualquer pessoa. Sua esposa não pode ser obrigada a fazer parte de seu teatro de vanglória. Por isso que ele ficou irado. Porque uma verdade importante foi descoberta. Ouça bem, é possível dizer não aos poderosos e à impiedade.
É possível não compactuar com o estilo de vida caído deste mundo. E com a atitude da rainha, irmãos, nós podemos extrair um princípio muito útil para a nossa vida nesse mundo. Cristão, diga não à impiedade. Diga não à impiedade. O verdadeiro evangelho, queridos, ele é contracultural. Ou seja, ele nada contra a maré deste mundo. E com isso eu quero dizer que o evangelho não se acomoda. Ele não muda para atender os interesses e aos valores deste tempo. E como cristãos que amam o evangelho e seguem a palavra de Deus, nós não devemos nos acomodar a este mundo. E por que eu digo isso? Porque sejamos honestos, queridos. Essa é uma tentação comum para nós. Como os judeus na casa da Pérsia, você e eu nos cansamos às vezes. Nos cansamos de bancar a resistência. Por que não vivemos confortavelmente no mundo de uma vez por todas? Vamos nos juntar à massa. Assim nós evitamos problemas. Afinal de contas, nós somos a minoria mesmo, né? Que não vivemos confortavelmente. E dessa forma, meus irmãos, o que acontece? Você e eu acabamos falando como o mundo fala. Conduzimos os nossos casamentos e criamos os nossos filhos como o mundo faz. Nós trabalhamos com os mesmos propósitos e ambições mundanas. Nós consumimos os mesmos programas e entretenimentos. Nós encaramos a política como o mundo faz. Nós temos os mesmos desejos e sonhos das pessoas do mundo. E pior, que é a coroação disso tudo, nós pensamos como o mundo pensa. O que é que aconteceu nesse estágio, queridos? O mundo, ele entrou no nosso coração. Ele alcançou todas as áreas da nossa vida. E a pergunta mais importante a ser feita é como nos protegemos disso? O apóstolo Paulo, ele nos aconselhou. O texto que lemos na confissão de pecados. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Traduzindo a ordem de Paulo, meus irmãos, ao invés de pensar e viver como o mundo, você e eu devemos dizer não para a impiedade. Mesmo que isso custe conforto, mesmo que isso nos faça viver pressionados, devemos dizer não a este mundo. E para usar um conselho que eu pensei que nunca seria útil na minha vida, e costumamos ouvir quando criança, mas que faz todo sentido. Irmãos, você e eu não somos todo mundo. Literalmente, não somos todo mundo. Você é um cristão que vive no mundo, mas você não pertence a ele. Por isso, meu querido, esteja pronto para dizer não à impiedade do próprio coração. A luta não começa do lado de fora, começa do lado de dentro. Lute contra a cobiça e a luxúria. Triunfe sobre o egoísmo e a discórdia. Liberte-se dos ciúmes, liberte-se do orgulho. Triunfe sobre a incredulidade, sobre a maledicência de seu coração. Depois de lutar com os ataques de dentro, volte as suas atenções para os ataques do lado de fora. Vamos resistir à cosmovisão deste mundo, o modo de pensar, queridos. Vamos criar e educar filhos segundo a Bíblia, não como o mundo faz. Vamos treinar os nossos filhos para que Deus seja a sua prioridade, para que Cristo seja o Salvador do coração e para que eles busquem a sua glória onde quer que estejam. Tudo mais, queridos, é secundário. Essa é a prioridade dos pais. Vamos conduzir nossos casamentos não segundo os gurus e a sabedoria do mundo, mas segundo foi prescrito na palavra de Deus, irmãos. Nós respeitamos e acatamos os papéis que recebemos dele e vivemos a vida do lar para a sua glória. Eu digo, jovens, não cedam a este mundo. Você vai receber propostas indecentes na escola, na faculdade, no trabalho. E você precisa resistir a essas propostas. Porque uma das maiores mentiras que o mundo vai contar é que você precisa provar. Mas o Evangelho é maior e melhor do que o mundo. Você não precisa provar do que este mundo tem a oferecer. Você não precisa provar do banquete deste mundo.
E aí você me diz, mas João, isso é uma tarefa difícil. Eu sei que é, querido. Mas para nossa alegria, essa não é uma luta que se vence pela força do próprio braço. Você e eu temos poder à disposição para vencer. Citando mais uma vez Paulo aos Romanos, ele disse, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. E aos Gálatas ele disse, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você foi unido a Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo, meu querido, você tem poder do alto para resistir à impiedade deste mundo. Portanto, resista. Não só resista, seja uma boa influência neste mundo mau. Leve a santidade cristã a sério. Mas eu sei, meu irmão, você não vai conseguir sempre. Eu não consigo sempre. Mas uma boa notícia é que sempre haverá graça no Evangelho para nos levantar e para então nos fortalecer para continuarmos a nossa resistência. Amém? Estamos meditando no tema Vivendo no Mundo Secular. Primeiro, o texto nos adverte, não se encante com as glórias deste mundo. Em segundo, não se conforme à impiedade deste mundo. Por fim, versos 13 a 22, não tema os poderes deste mundo. Não tema os poderes deste mundo. A recusa da rainha Vasti não deixou apenas o rei irado, mas deixou ele desnorteado. Ele ficou sem saber o que fazer. Como deveria reagir à desobediência de sua esposa? Vamos ler o texto para descobrir. Versos 13 a 15 dizem o seguinte. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. O rei então convocou o conselho imperial, composto pelos supostos homens mais sábios da Pérsia, especialistas na lei e no direito, para encontrar uma resolução para a grande rebeldia de sua esposa. Ele é tão poderoso, irmãos, que nem os problemas conjugais ele resolve sozinho. Veja que é um poderoso. Um dos sábios, entre aspas, e coloque aspas nisso, ele fez a seguinte leitura dos fatos, versos 16 a 18. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes. A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Rapidamente, o problema conjugal se tornou matéria de segurança nacional. Segurança do império estava ameaçada. Perceba a inconsistência no argumento desse Memucã. Na cabeça dele, a recusa da rainha obedecer ao rei poderia ameaçar a estrutura social da época. Ou seja, com base no exemplo dela, as esposas do império iam liderar um motim, uma rebelião contra os seus maridos. Faz sentido para você, irmão? Diante de tamanha ameaça, o que deveria ser feito, então? Este mesmo homem tem uma solução. Vamos ler os versos finais do texto, do 19 ao 22. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela
a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então, enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Qual foi a solução genial que encontraram, meus irmãos? Um decreto real. Sabe aquelas pessoas que acham que tudo é resolvido à base da canetada? Pronto. Esse rei é exatamente assim. E no artigo 1º do seu decreto, ele decreta a deposição da rainha Vasti. Ela será banida da presença do rei. E note o detalhe. O rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Isso nos prepara para o desenrolar do restante da história, irmãos. O que nós sabemos é que mesmo em meio a toda essa bagunça no palácio da Pérsia, Deus e sua mão invisível está orquestrando a história, tirando personagens de cena para introduzir outros personagens ainda mais importantes. Deus está trabalhando, queridos. Só que voltando ao decreto, é importante ressaltar que a intenção com ele era preservar a honra do rei, inspirar respeito pelo rei. Nas palavras de um comentarista, preste atenção. Aqui Memucã diz, se não fizermos alguma coisa, todo mundo vai ouvir sobre isso. Então qual é a ideia genial que ele tem? Ele faz uma lei que é traduzida em todas as línguas do império para que agora todo mundo ouça sobre essa situação embaraçosa. Sabe que foi inteligente da parte dele? Bem, se ele temia que a fofoca sobre a impotência do rei se espalhasse, agora era uma garantia que todo mundo ia ouvir sobre ela. E no seu artigo 2, ele determina que os homens no seu território mandem em sua própria casa. Perceba a insanidade. Nós concordamos o princípio da liderança masculina no lar. Mas a questão é que essas coisas não são conquistadas pela imposição do Estado, irmãos. Além do mais, pense só, como é que eles poderiam exigir isso dos outros se nem mesmo o rei conseguiu atender? Mas apesar de todos esses problemas, essas inconsistências, a ideia agradou o rei. E ele foi lá e deu a canetada dele. E é possível perceber, se você for um leitor atento, que há um certo tom de deboche do narrador aqui. Há uma certa ironia em suas palavras, quando se refere ao rei. E para usar uma expressão engraçada, mas que eu penso ser cirúrgica, o capítulo termina e Assuero está nu. Está nu. Foi desmascarado. Ele passou 187 dias exibindo seu poder. Mas as suas próprias atitudes provam ele não é tão poderoso. Ele não é tão temível assim. Ao contrário, sua reação à desobediência da sua esposa, ou sua atitude para com ela, só revela fraqueza de caráter. É como os poderosos deste mundo são, irmão, sem exceção. Os poderosos deste mundo são dignos de pena. É como você os enxerga. Como os judeus na Pérsia. Além da tentação de sermos assimilados pela cultura ao nosso redor, seja franco, você também é tentado a entrar em desespero. Por vezes nós sentimos poderosos do medo dos poderosos deste mundo, irmãos. Sentimos que nossas vidas estão em suas mãos. Nós acompanhamos os noticiários, os rumos da política no Brasil e no mundo, os demandos e injustiça dos juízes desta terra. E o nosso coração é levado a perguntar: o que será de nós? Estamos perdidos. O que fazer, queridos, diante dos assueros deste mundo? Eis um conselho sábio para o povo de Deus. Primeira lição: vamos temer mais a Deus do que aos poderosos desta terra.
Tema mais a Deus do que aos homens do poder. E o próprio Senhor Jesus já deu um conselho desta mesma natureza aos seus discípulos. Quando ele disse no Evangelho de Mateus, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Se você chegou até aqui tremendo por causa dos homens deste mundo, é hora de tremer diante do seu Deus. É hora de tremer diante do seu Deus. Como Assuero deixou e deixará ainda mais claro ao longo do livro de Esther, os reis desta terra não são tão poderosos assim. Pelo contrário, são fracos, iludidos e dignos de pena, irmãos. Sentem-se como deuses quando na verdade são apenas instrumentos na mão do verdadeiro Deus para cumprir os seus propósitos. No Salmo 73, Asaf estava triste ao contemplar a prosperidade dos ímpios. Mas em certo momento ele viu o destino dos ímpios, todos eles cairão diante de Deus. Portanto, meu irmão, não tenha medo. Nosso Deus é maior e mais poderoso do que os magnatas deste mundo. Ele é maior e mais poderoso do que os globalistas, do que os políticos, do que os togados desta terra. Ele é mais poderoso que todos eles juntos. É diante dele que você deve tremer. Pois enquanto os homens aqui no máximo tiram a vida, Deus pode arruinar uma vida no inferno, irmãos. Quem é Assuero perto do nosso Deus? Quem são os Assueros deste mundo, irmãos? Perto do nosso Deus. Além disso, eu quero convidar você a confiar no governo soberano e providencial de Deus. Se você é como eu, por vezes você se pergunta, o que Deus está fazendo? Onde Deus está quando mais precisamos dele? Talvez é o que você questione diante das necessidades, dos problemas e sofrimentos que batem à porta. É também um questionamento que percorre todo o livro de Esther. Onde está Deus? E a resposta é maravilhosa, queridos. O fato de não vermos Deus trabalhando não significa que Ele não está agindo. Ao longo de toda essa narrativa, Deus está muito ocupado, na verdade, por trás das cortinas, regendo a história e conduzindo todas as coisas para a glória de seu nome, para o bem de seu povo. É como Ele continua atuando hoje, meu irmão. É o Senhor quem reina absoluto sobre o trono do universo. É Ele quem faz tudo conforme o conselho de sua vontade. Ele está por trás de todos os eventos do mundo e de todos os detalhes da sua vida. Ao contrário do que pensamos, muitas vezes não estamos nas mãos do acaso. Não estamos nas mãos dos poderosos desta terra. Você está nas mãos do Deus que conduz todas as coisas, pensando no bem de sua igreja. Você está nas mãos da mão invisível do Deus Todo-Poderoso. É com essa perspectiva que eu quero convidar você a encarar os sofrimentos. Porque é com essa perspectiva que seguimos firmes diante das crises de fé. Saber que Deus governa tudo ajuda a fazer uma leitura mais confiante dos acontecimentos políticos. A mão invisível e poderosa de Deus está sim orquestrando a história, pensando no bem da nossa fé. Por causa de Cristo, meu querido, lembre-se disso. A mão invisível que rege o universo é a mão do nosso Pai Celestial. E eu quero concluir o convidando para participar de um banquete real. Não um banquete oferecido por Assuero, mas por um rei maior e melhor. Eu quero convidá-lo a participar do banquete do Rei Jesus Cristo. Um rei cujo reinado é justo ao invés de ambicioso e egoísta. Um soberano que nos atrai e nos submete a si, não por manipulação ou tirania, mas em amor e em misericórdia.
Um rei que, ao invés de usar sua noiva como um objeto para o próprio engrandecimento e prazer, sacrificou-se por ela, morrendo em seu lugar. Foi o que o nosso Senhor Jesus fez, meus irmãos. Por pura graça, ele entregou-se por seu povo amado. Ele morreu por nossos pecados na cruz do Calvário e nos dá livre acesso às bodas do Cordeiro. Você deseja participar desse banquete? Arrependa-se da vida de pecado que tem levado. E submeta-se ao Rei e Salvador Jesus com fé. Eu até compreendo se você se recusar a participar do banquete de um rei como Assuero. Agora eu não consigo entender como alguém sem consciência recusaria o convite de um rei tão maravilhoso como Jesus Cristo. Volte-se para este rei, meu querido, melhor do que Assuero e todos os outros reis da terra. Amém?